Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre um tema bastante atual, que é a globalização em crise. Um tema que poderá aparecer em várias provas de vestibulares que serão realizadas no final desse ano e no início do próximo ano, Brasil afora. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei a máxima satisfação de atendê-los. Valeu, moçada! Vamos ao encontro? Então, para iniciar nossa aulinha de hoje, temos essa imagem: globalização em crise. De um lado, a bandeira da China, do outro lado, a bandeira dos Estados Unidos, e aqui nós temos uma placa eletrônica, onde é possível observar diversos componentes. Então, o tema da nossa aula, globalização em crise, envolve principalmente a crise dos chips. Olha o que eu estou dizendo, principalmente a crise dos chips, porque, na verdade, a globalização em crise está dentro de um contexto mais amplo. Todavia, é preciso que eu destaque o principal elemento responsável por essa crise. Então, vamos ver o porquê dessa crise dos chips. Espero que possa atender a demanda de vocês. Em primeiro lugar, eu destaquei aqui a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China. Essa guerra comercial vai ganhar uma proporção muito grande a partir do governo do presidente Donald Trump, quando então o governo norte-americano impôs várias restrições ao comércio bilateral com a China. E uma dessas restrições envolvia justamente o fornecimento de chips para a China, um país que depende da importação desse importante componente da indústria eletrônica. A China tem hoje a maior fabricante de smartphones, de aparelhos celulares do mundo, que é a Huawei. E sendo assim, o que essa grande empresa chinesa fez? Ela, mediante as restrições impostas pelo governo norte-americano, as exportações de determinados componentes eletrônicos, como chips, para a China, ela procurou promover a formação de grandes estoques, para que pudesse manter a sua linha de produção e atender a demanda crescente por produtos fabricados por essa empresa no mercado internacional. Então, aí nós já temos um dos elementos responsáveis pela origem dessa crise no fornecimento de chips. O segundo elemento, a pandemia do Covid-19. Então, essa pandemia que tem início lá no começo de 2020 e que vai ganhar uma grande proporção em escala mundial a partir do mês de fevereiro, março, abril, aqui no Brasil, por exemplo, foi a partir de março que as restrições começaram a ser impostas, como, por exemplo, o lockdown e por aí vai. Na China, essas restrições ocorreram em determinadas províncias, como Wuhan, onde surgiu
a pandemia do Covid-19, e na medida em que essa pandemia ela foi se propagando pelo mundo, atingindo inclusive países industrializados, as medidas de isolamento social, como o lockdown, por exemplo, acabaram afetando, né, a cadeia produtiva, então paralisando parcialmente a economia. E um dos setores afetados pelo lockdown, por essas medidas de isolamento, foi o setor industrial. Sendo assim, o que acontece? Você vai ter uma menor oferta de componentes eletrônicos no mercado internacional. Tudo bem que naquele momento a indústria estava no processo de retração em razão da propagação da pandemia, mas num determinado momento tudo isso iria passar e a indústria iria retomar a sua produção normal e, sendo assim, no meu entendimento, deveria estar preparada para esse retorno à produção normal. Há de se destacar também que no transcurso da pandemia, o que nós tivemos? Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, como home office. Houve um aumento substancial do consumo de determinados, né, produtos eletrônicos, ou que dependem de componentes eletrônicos, como, por exemplo, laptop, computadores, smartphones, e por aí vai, até mesmo videogames, né? As pessoas compraram para poder ter algum tipo de diversão em casa, enfim. Então, o aumento substancial que ocorreu na aquisição de determinados aparelhos eletrônicos no momento em que a indústria fabricante de componentes estava com a sua produção retraída em razão das medidas de isolamento social, isso já cria um desequilíbrio entre a lei da oferta e da procura, e já começa a se desenhar a escassez de determinados componentes eletrônicos que são fundamentais não só para esses produtos que eu citei anteriormente, como também para uma gama muito grande de produtos que dependem direta e indiretamente desses componentes eletrônicos. Aqui nós temos um outro elemento importante, a seca em Taiwan. O que tem a ver a seca em Taiwan com o fornecimento de chips? Nós temos que levar em consideração que Taiwan possui empresas que se destacam no cenário internacional na produção de chips e que esses componentes dependem de muita água para serem produzidos. Então, a menor disponibilidade de água em função de uma estação seca afetou a indústria em Taiwan. Mas não foi só isso. Nós tivemos uma importante fabricante japonesa que sofreu um impacto muito grande com um incêndio numa das suas maiores fábricas. E nós também tivemos os Estados Unidos, que se destacam também no cenário internacional como um grande produtor de chips, componentes eletrônicos, enfrentando nos seus polos tecnológicos do oeste americano, como por exemplo da Califórnia, um inverno rigoroso que também contribuiu para paralisar parcialmente a produção desses componentes. Então, houve um desequilíbrio entre a lei da oferta e da procura, e isso acabou, de certa forma, prejudicando inúmeros setores da indústria, que dependem desses componentes eletrônicos. A cada ano que se passa, na medida em que novas tecnologias vão sendo desenvolvidas e a utilização desses processadores, condutores, semicondutores, chips, etc., cresce no mundo em razão do avanço da tecnologia, é necessário que haja também, o aumento da oferta desses componentes para atender o crescimento, da demanda internacional, ou seja, mundial, por esses produtos.
Há de se destacar também um outro elemento importante, o desenvolvimento da tecnologia 5G, que está revolucionando a área das tecnologias de informação, de comunicação. Então, essa nova tecnologia 5G está utilizando, por exemplo, chips mais sofisticados, que por sua vez são mais caros no mercado internacional. Então, como a produção desses componentes fica restrita a um pequeno grupo de grandes empresas, o que acontece? Essas empresas passam a priorizar a fabricação desses componentes mais sofisticados, que possuem maior valor agregado, podendo assim representar maiores ganhos, maiores lucros para essas empresas. Então, aqueles componentes mais simples, que também são importantes para uma extensa cadeia de indústrias, passam a não ser produzidos na mesma escala da demanda que essas indústrias exigem, gerando a escassez da oferta desses produtos, comprometendo as linhas de produção, que vão gerar falta de produtos dos mais diferentes tipos. Quando a gente fala falta de produtos, não é só produtos eletrônicos. Nós estamos falando também da indústria automobilística, que está sendo duramente afetada por essa crise de fornecimento de componentes eletrônicos. Se eu falo assim, componentes eletrônicos, para abordar de uma forma geral tudo aquilo que é necessário para a produção de diversos itens nos mais diferentes ramos da indústria mundial. Aqui nós temos, por exemplo, a relação dos maiores fornecedores de semicondutores do mundo em 2020. Então vocês podem perceber que no caso aqui, a Intel norte-americana lidera o mercado internacional, seguida aqui da Samsung sul-coreana, que aparece aqui em segundo lugar. Então, juntamente com outra empresa sul-coreana que aparece em terceiro lugar. Agora vocês observem aqui que nesse quesito fornecimento de semicondutores, nós temos um grande número aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das 10 que aqui estão presentes, 6 são norte-americanas, 2 sul-coreanas, uma de Taiwan e uma do Japão. Nesse quesito que envolve o fornecimento de semicondutores, que também constituem um elemento importante para a indústria eletrônica e diversos segmentos da indústria. Aqui nós temos, por exemplo, os efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que eu disse ainda há pouco. Temos aqui nessa imagem, a colisão de dois containers, um com a bandeira dos Estados Unidos, o outro com a bandeira da China, para representar bem essa questão da guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias do mundo e que estão em rota de colisão por terem interesses comerciais que não são convergentes, e sim se encontram na atualidade numa rota de colisão. E mesmo com a troca do governo norte-americano, com a derrota do Donald Trump, o que nós observamos no transcurso de 2021 é que essa guerra comercial entre Estados Unidos e China me parece que vai continuar no governo do Joe Biden. Então, vamos esperar aí para ver se as partes chegam a um consenso, a um acordo comercial, porque a guerra comercial entre os dois países afeta, direta e indiretamente, economias de vários países do mundo, até mesmo do Brasil. Então, aqui nós temos essa questão que eu disse, que as restrições impostas pelo governo dos Estados Unidos a determinadas transações comerciais com os chineses, incluindo aí, nesse quesito, a comercialização de chips, condutores, semicondutores e por aí vai.
Lembrando que a China tem a maior fabricante atual de aparelhos celulares do mundo e que depende muito da compra desses produtos, até mesmo porque a indústria chinesa nessa área ainda é fortemente dependente da importação de componentes procedentes do Japão, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, de Taiwan e por aí vai. Aqui nós temos um outro elemento, a tecnologia 5G e seu impacto na crise dos chips, né? Aquilo que eu disse também ainda há pouco, essa tecnologia 5G, ela utiliza componentes mais sofisticados e o mundo possui poucas indústrias que dominam o mercado internacional no fornecimento desses componentes eletrônicos. E essas indústrias estão priorizando a produção de componentes que venham a atender a tecnologia 5G por serem componentes mais sofisticados e sendo assim mais caros no mercado internacional, garantindo a essas empresas uma margem de lucro maior. Sendo assim, essas empresas renegaram, podemos assim dizer, a segundo plano, a produção desses componentes menos complexos. E são esses componentes menos complexos que estão presentes em outros setores da indústria, na indústria automotiva, na indústria naval, na indústria aeronáutica, na indústria eletrônica e tantos outros segmentos da indústria que dependem desses componentes menos sofisticados. Então, o que acontece? Essas empresas que detêm essas tecnologias de produção dos chips, dos processadores, dos semicondutores, dos condutores, para atender essa demanda das empresas que utilizam componentes menos sofisticados, elas têm que readequar suas linhas de produção para atender a outra parte também. E não só a tecnologia 5G. Tudo bem que dentro do sistema capitalista as empresas procuram priorizar as linhas de produção de produtos de maior valor agregado que possam representar maior ganho de capital. Mas existe um segmento da indústria que também depende de componentes menos sofisticados que precisam ser atendidos. E isso está gerando o quê? Uma crise de desabastecimento que, por sua vez, está afetando uma extensa cadeia produtiva que traz como consequência imediata a paralisação das linhas de produção, não só de indústrias automotivas, como também de indústrias eletrônicas e outros segmentos da indústria, colocando trabalhadores em férias ou forçando as empresas a demitirem trabalhadores, e a escassez desses componentes também pressiona os preços, porque os preços são regulados pela lei da oferta e da procura, e dessa forma os produtos acabam ficando mais caros, pressionando também a inflação e prejudicando, de uma certa forma, não só trabalhadores, como também os próprios governos, porque com a queda da produção, com a paralisação de unidades industriais, você terá uma queda na arrecadação de impostos. Então, estou procurando mostrar a vocês que existe uma cadeia interligada, extremamente complexa e interdependente, que está sendo afetada pela escassez de componentes eletrônicos, que traz consigo prejuízos não só no campo econômico, como também no campo social. Aqui nós temos, por exemplo, o impacto da crise de chips na indústria automobilística. Os carros mais sofisticados produzidos hoje no mundo utilizam mais de 1.000 chips. Tem automóveis que estão utilizando aí cerca de 1.400 chips. Vocês talvez não tenham essa ideia, não consigam mensurar a importância desses componentes eletrônicos para a indústria automobilística. Os carros, eles estão atingindo um nível de
aprimoramento tecnológico muito grande. E esse nível de aprimoramento tecnológico está estreitamente vinculado, né, à oferta e desenvolvimento de novos componentes eletrônicos para que esses carros eles tenham, né, um processo de, vamos dizer assim, automatização mais complexo. Hoje você tem carros com sensores de presença. Hoje você tem carro que estaciona sozinho numa vaga. Hoje já existem automóveis que podem circular sem motorista. Então isso tudo é possível por causa de uma complexa tecnologia que utiliza esses componentes eletrônicos, né, que dão aos veículos essa capacidade, né, de automatização muito grande. Agora, na medida em que a indústria automobilística está sendo afetada e linhas de produção estão sendo paralisadas, aquilo que eu estou dizendo a vocês, vários segmentos estão sendo prejudicados. Trabalhadores estão sendo prejudicados, empresários estão sendo prejudicados. O que isso está gerando, por exemplo, aqui no Brasil, uma elevação substancial dos preços dos carros usados, porque está havendo uma escassez de carros zero nas concessionárias. Então nós temos inúmeras consequências que direta e indiretamente estão vinculadas a essa crise no fornecimento de chips e que, pelas previsões feitas, ainda deverá se estender pelo ano de 2022 e talvez pelo ano de 2023, porque os investimentos que estão sendo feitos pela indústria em novas plantas industriais ou para a readequação das suas unidades industriais para a produção ou elevação da produção de componentes eletrônicos, isso demanda investimento, isso demanda tempo, isso não acontece da noite para o dia. Aqui nós temos também, né, os elementos, os efeitos da crise na produção de eletroeletrônicos. Aqui eu coloquei um conjunto, né, de produtos eletrônicos, essa imagem, para que vocês tenham uma ideia da importância desses componentes eletrônicos para uma gama enorme de produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, que nós temos em nossas casas no dia a dia. Então, na medida em que a indústria ela não consegue atender a demanda no fornecimento desses componentes, isso gera a escassez. Isso pressiona os preços, esses produtos tornam-se mais caros no mercado e limita, assim, a capacidade das pessoas de menor poder aquisitivo de adquirir produtos eletrônicos. Enfim, um outro elemento que está gerando a crise nesse processo de globalização é a escassez de contêineres, essas caixas metálicas que são utilizadas hoje para o transporte de um grande número de produtos que são comercializados entre os países. Mas por que está havendo a escassez de contêineres? Isso por causa da recuperação da economia mundial, nesse período, não vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia ainda está em curso, mas houve um aumento das trocas internacionais, do comércio internacional. Só que a quantidade de contêineres existentes e também a frota existente de navios mercantes no mundo não está dando conta do volume de produtos que está sendo comercializado. Houve um aumento substancial no comércio internacional no último ano. Então, a escassez de contêineres e a falta de navios mercantes está pressionando o quê? O frete. Porque tudo é regulado pela lei da oferta e da procura. Então, os fretes marítimos ficaram muito mais caros. E isso está sendo repassado também para os preços finais dos produtos, aumentando a inflação em vários países do mundo e também prejudicando várias empresas exportadoras que veem o seu volume de exportação caindo, causando prejuízos enormes e dessa forma retardando a recuperação mais acelerada
da economia mundial nesse período em que nós estamos, passando pela fase final, que Deus assim me escute e me faça, ser ouvido, dessa pandemia que causou tanto prejuízo, tanta dor, tanto sofrimento mundo afora. Então essa crise, no comércio global se deve basicamente a dois fatores básicos: a escassez dos contêineres e também a falta de navios mercantes para transportar os produtos entre os diferentes mercados do mundo. Moçada, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um forte abraço em vocês, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!